Turma do Propósito, boa noite, meu querido irmão. Que alegria poder chegar aí até sua casa. Eu quero começar agradecendo as pessoas que ingressaram no nosso grupo nos últimos dias. Sejam bem-vindos. Queria lembrar a todos quais são os objetivos do nosso propósito. Se você tiver alguma dúvida, tem uma mensagem fixa no nosso grupo, você pode ler. São simples os objetivos. Nós estamos lendo um capítulo da Bíblia por dia. Leva, em média, se você tiver uma leitura lenta, cerca de 5, 6 minutos para ler um capítulo da Bíblia. Muito pouco, né? Todo mundo consegue fazer. Escolha o melhor horário para você. Se possível, leia com a sua família. Privilegie o menor da sua casa para explicar a palavra. Se você não consegue explicar, veja o texto, ou veja o vídeo e aí tente explicar, vai ajudar bastante. O segundo objetivo é você escolher alguma coisa pelo que orar, falar com o Senhor. Conte para o Senhor aquilo que você gostaria que Ele resolvesse, que Ele atendesse, coloque diante do Senhor aquilo que você julga ser urgente. E também a gente está lutando para mudar. Todos nós, seres humanos, precisamos nos aperfeiçoar, então escolha um hábito que você sabe que precisa mudar, algo que te prejudica ou prejudica alguém que você ama, e deixe esse hábito. Conte com o Senhor nessa caminhada. Hoje, dia 109 do nosso propósito, Levítico capítulo 19. O ambiente está um pouquinho diferente. Não estou em casa, estou em uma viagem resolvendo algumas situações. E eu peço que vocês orem por mim, para que eu possa ter sabedoria para resolver. Né? São situações familiares, em outra área de atuação, que eu também trabalho. Né? Então ore por mim, ore pelo meu retorno. Eu agradeço de coração. Vamos lá, sem delongas, para o capítulo 19 de Levítico. O capítulo de hoje, pessoal, é um conjunto de leis que já foram dadas pelo Senhor. Todas essas leis que eu vou falar aqui foram dadas em algum momento ao povo de Israel, e aqui há uma repetição das diversas leis. Talvez esse seja o título aí que a sua Bíblia dá. Você sabia que esses títulos que estão em negrito aí na sua Bíblia, os números, a Bíblia ela não foi escrita dessa forma, a Bíblia foi escrita como um texto inteiro. Esses números foram acrescentados pelos homens para nos ajudar a achar o texto. Imagina que alguém chegasse na igreja, no culto, no ambiente cristão e falasse para você assim, abra sua Bíblia no trecho tal, assim, sem te dar o capítulo, o versículo. Cara, é muito difícil, né? Então o que os homens fizeram para facilitar? Isso não afeta em nada o teor do texto, tá? Porque essas divisões aqui são só para facilitar a busca. E eles tentaram fazer o melhor, separando por blocos de assunto, separando os versículos também por temas. E alguns acreditam que esse capítulo 19 não foi bem dividido pelos homens. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que poderiam estar mais próximas umas das outras. Porque às vezes um pedaço de uma situação que é apresentada no texto, faz parte de um outro contexto e ficou no versículo anterior. Vocês vão conseguir entender à medida que a gente for falando aqui, tá? Então eu vou fazer um breve resumo, nós vamos passar um por um, rapidinho falando. Então aí no capítulo 19, disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e disse, santos sereis porque eu, o Senhor Deus, sou santo. Então Deus está dizendo, olha, eu sou santo, eu quero que vocês sejam santos. Vamos entender que aqui o que Deus está dizendo não tem a ver com a santidade no quesito da ausência do pecado, mas sim no sentido de serem diferenciados, separados. A palavra santo quer dizer separado. Então Deus está dizendo, olha, eu sou diferente, vocês também têm que ser diferentes. Jesus deixa claro que o cristão precisa ter um contraste com esse mundo. Ele fala que a gente é sal da terra, ele fala que a gente é luz do mundo, ele fala que nós estamos aqui para fazer esse contraste, para dar sabor ao que não tem, para conservar o que está apodrecendo, que pode apodrecer, para iluminar o que está em trevas. Então, o que Deus está dizendo é isso, sejam diferentes, como eu também sou diferente. A gente viu há poucos vídeos, se eu não me engano, o vídeo do capítulo 17, onde a oferta que é oferecida pelo próprio Deus. Nós vemos a diferença aí. Os outros deuses precisam ser bajulados, o homem precisa dar presente para que ele possa aceitar. São deuses mimados, de barganha, porque são deuses que não passam da projeção da alma humana, que é egoísta, e que deseja, assim, também ser bajulada, ser senhor e dominar tudo. Agora, o nosso Deus, que é soberano, único e inigualável, ele é um Deus que, onde nós vimos isso, é um Deus que ele mesmo dá a oferta para se aproximar do homem. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é dado pelo próprio Senhor. Então Deus diz, sede santo como eu sou santo, sede separado como eu sou. Vamos ver tudo que o Senhor diz aqui. Então no versículo 3 ele diz, cada um respeitará a sua mãe e o seu pai. Gente, isso aqui é mandamento do Senhor, cada um respeitará sua mãe e seu pai. Ah, mas o senhor não conhece a minha mãe e meu pai, não importa. A Bíblia não coloca uma condição, a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Respeite o seu pai e sua mãe. Ah, mas eles não agem corretamente, não tem problema. O seu dever é respeitar, é fazer o que Deus manda. É claro que acima dos seus pais está o Senhor. Se o seu pai e sua mãe mandar você pecar, você pode desobedecê-los, porque eles estão mandando você pecar. Então por isso que a Bíblia diz obedecer os vossos pais no Senhor, porque isso é justo, no Senhor. E lembrando que esse é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Honra teu pai e tua mãe e se prolongarão seus dias sobre a face da terra. Então se você quer ter uma vida que tem uma aparência de longevidade, de utilidade, de ausência de arrependimento, honra seu pai e sua mãe, respeite seu pai e sua mãe. Tem gente que acha que não viveu, sabe, porque carrega a culpa de nunca ter respeitado os seus pais. E agora os seus pais se foram e fica aquela angústia, porque não dá mais para pedir desculpa, não honrou enquanto era tempo, e aí a pessoa carrega aquela culpa enorme, porque sabe que perdeu o time, ele perdeu o tempo para poder se reconciliar e respeitar. Então, se você tem o privilégio, como eu tenho, de ter o seu pai e sua mãe, não importa os erros deles, não importa as imperfeições, honra seu pai e sua mãe, abraça seu pai e sua mãe, beije seu pai e sua mãe, se eles são frios, seja diferente, quebre esse ciclo e dê
um bom testemunho, seja diferente como Deus é. Por exemplo, no versículo 3, aí fala sobre respeitar o pai e a mãe, logo em seguida já começa, ó, guardará os meus sábados, eu sou o Senhor vosso Deus. Muitos teólogos dizem que esse capítulo ele precisava ser dividido, esse versículo precisava ser dividido de uma outra forma. Porque, por exemplo, olha só, vê que essa parte tem muito mais a ver com o versículo 4. Ó. Vou ler a partir da parte B do versículo 3 e o versículo 4. Guardará os meus sábados, eu sou o Senhor vosso Deus, não vos virareis para ídolos, nem fareis deuses de fundição, eu sou o Senhor vosso Deus. Então isso tudo tinha que ser um versículo apenas. Por quê? Porque o sábado era o dia de cultuar o Senhor. E o Senhor está dizendo, ó, vocês vão guardar o dia que eu estabeleci para o meu culto, porque se vocês não guardarem, vocês serão levados, o ser humano, por impulso, a sociologia, a antropologia explica isso, nós temos dentro de nós um senso de dever de cultuar algo. Então se nós não cultuamos da maneira correta, nós vamos cultuar da maneira errada. E o Senhor condena a idolatria. Então não vos virareis para o ídolo, não fareis deuses de fundição. Portanto, meu querido irmão, você é chamado a olhar o Senhor, que é querido por fé, e não por aquilo que é construído pela sua mente, as suas mãos, porque aquilo que é construído pela mente e suas mãos, com certeza, ele foi projetado no seu coração, no seu interior, nada mais vai ser do que um ídolo que corresponde àquilo que tem dentro de você. Geralmente são deuses referentes aos prazeres humanos, referentes aí também, que expressam também toda a injustiça, todo o egoísmo, etc. Como eu falei, a gente precisa ser, seres que precisam ser bajulados, precisam de barganha. Continuando, quando oferecer sacrifício pacífico, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. Ou seja, o que era o sacrifício pacífico? É quando a pessoa levava uma oferta de alegria e de gratidão. O que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte, olha, quando você oferecer o sacrifício, que seja de verdade. Não traz algo fingindo que está feliz, não. Porque Deus só recebe aquilo que é dado com alegria. Então ele está dizendo, quando ofereces um sacrifício pacífico, que seja de verdade para ser aceito, que seja expressão da sua gratidão, da sua alegria. Versículo 6, no dia que oferecerdes, no dia seguinte, se comerá. Mas, porque o sacrifício pacífico você podia comer no primeiro, no segundo dia, mas no terceiro dia, diz aqui, será queimado. Por quê? Porque é uma alusão clara à ressurreição de Jesus. Então aquele corpo ali, morto do cordeiro, deveria ser comido no primeiro, no segundo, no terceiro dia, mas não, por quê? Porque o Senhor, ele ressuscita ao terceiro dia, então no terceiro dia deveria ser queimado, porque é a abominação, ou seja, o símbolo está completo, mostrou aqui para qual propósito, ele aponta claramente para Cristo. Cristo morreu, ficou sepultado no segundo dia, ao terceiro dia ressurgiu. Então é por isso que não se come mais o cordeiro, porque o cordeiro no terceiro dia não está morto, reviveu. Qualquer que comer vai levar sobre si a iniquidade, porquanto profanou coisa santa, e por isso será eliminado do povo. Ou seja, qualquer um que arriscar comer, no terceiro dia que o Senhor diz que não é para comer, está desobedecendo o Senhor, e a maneira como ele estabeleceu para cultuar, significa que ele não teme ao Senhor, e quem não teme ao Senhor, o próprio Senhor se opõe a ele. Vamos lembrar que eu falei ontem sobre a pena de carete. Essa é uma das penas, onde o Senhor se coloca contra e ele mesmo elimina, porque o Senhor conhece o coração. Tem muito a ver com a ceia, lembra? Que diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque quem come ou bebe, juízo para si. Quem é que vai julgar? Não sou eu, é Deus. O homem examina a si mesmo e come. Quem julga é o próprio Deus. Então não se oponha ao Senhor. Quando oferecer sacrifícios pacíficos, deve se oferecer da maneira como o Senhor requer. Então, aplicando isso no Novo Testamento, seria tudo aquilo que nós fazemos hoje para o Senhor, tem que ser feito com alegria. Servir ao Senhor com alegria e apresentar diante dele com cânticos. Saber que o Senhor é Deus. Saber que ele é Deus. Muitas vezes vai dizer que eu sou o Senhor. Tudo que a gente faz tem que ser de coração e com alegria, sob pena de não ser aceito. Aqui diz, quando também cegares a messe da terra, quando você for colher, olha que maravilha, irmãos. As pessoas às vezes associam a lei apenas a proibições negativas, no sentido de que o homem não pode fazer, não faça isso, não faça aquilo. Mas olha que lei preciosa, visando o bem do pobre, da viúva, do oprimido. Quando cegares a messe da terra, o canto do campo, diz aqui, o canto do campo, você não vai colher. Ou seja, você vai começar a colher, o cantinho você não vai colher totalmente, nem as espigas caídas, se caiu espiga não colha, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás, ou seja, ficou lá umas uvas para trás, não vai lá buscar, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, ou seja, caiu uma vinha ali, não pegue, deixá-los ao pobre ou ao estrangeiro, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, se caiu no chão, era para ser deles. Você imagina, pessoal, uma pessoa colhendo lá aquele milhão, né? Aquele milho bonito, de repente a espiga cai no chão. Muitas vezes acontecia o quê? O camarada ia lá, fingia que ia amarrar o tênis, né? Pegava a espiga e colocava, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo aqueles que não pensam no seu próximo. Preste atenção, meu querido irmão. Essa lei, esse princípio vigora até o dia de hoje. Isso significa que o seu salário, o seu sustento não é seu. Não é totalmente seu, ele é do seu irmão também, aquele que precisa. E claro que eu não estou defendendo aqui de hipótese alguma o comunismo, porque a própria Bíblia é contra isso. A Bíblia diz que aquele que não trabalha, não coma. Para comer tem que estar trabalhando. Então, meu querido irmão, você trabalha, mas existem situações, pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar. Pessoas em que as portas estão fechadas. E para essas nós devemos socorrer. Nós devemos socorrê-las. Parte do nosso salário tem que ser para sustentar aqueles que não podem. Os pobres, as viúvas, no caso nos dias de hoje, quantos são os órfãos, quantos são as pessoas que estão doentes, que precisam de ajuda. Enfim, nós temos a condição de ajudar. Então todo o bem que você faz, quando você compra ajuda uma clínica de recuperação, quando você ajuda uma família necessitada, faça isso, meu irmão, como o Senhor requer. Sem que uma mão saiba da outra, sem tocar trombeta, faça de coração de alegria, sabendo que não é seu. O privilégio é seu de ajudar, mas o dinheiro não é seu, o sustento não é seu, tudo é de Deus, você é apenas um mordomo. Aqui diz também, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo. Então, juntando isso tudo aqui, é o seguinte, olha, fala a verdade. A verdade, irmãos, é difícil para ser falada, mas é o melhor caminho. Então, não furte, nem minta, nem usareis de falsidade, cada um com seu irmão. Não subtraia aquilo que é do seu irmão, não minta contra o seu irmão. Seja verdadeiro, tudo isso aqui é fruto de mentira. Aquele que furta, pega o que não é dele, né? Aquele que mente,
inventa alguma coisa, né, para se sair bem. É falso, é hipócrita, é covarde. Vamos lembrar que o furto é diferente do roubo, tá? O que é o furto? O furto é quando uma pessoa, ela entra na sua casa, por exemplo, subtrai um objeto sem grave ameaça ou violência. Aqui diz o texto também, nem jurareis falso pelo nome. Não profane o nome do Senhor. Eu já vi gente dizendo assim, ó, não, você vai fazer isso? Aí a pessoa não vai fazer, mas ela usa o nome de Deus em vão. Fala assim, em coerência, se Deus quiser, se você falou que se Deus quiser, ou em nome de Jesus eu vou fazer, mesmo que seja irônico, você está obrigado a fazer. Não profane o nome de Deus. Eu já vi gente que não ia pagar e dizendo, no nome de Jesus eu vou acertar com você, hein? E não vai. Cuidado. O nome de Deus está sendo usado em vão. Não brinque, não zombe do nome do Senhor. Aqui diz, não oprima o teu próximo, nem roubarás a paga do jornaleiro. Quando eu era pequeno eu achava que esse texto está falando de quem vendia jornal. Eu falei, já tinha jornal naquela época, mas é o que trabalha por jornada, o diarista. Não subtraia. Se você contratou alguém para trabalhar pelo dia, no final do dia você tem que pagar o salário dele. A não ser que vocês estejam combinados, pagar uma vez por semana, mas você tem que pagar, não subtraia. Por exemplo, um empregador que contrata uma pessoa e tem lá pela lei trabalhista que tem que pagar até determinado dia. A gente sabe que alguns imprevistos acontecem, mas caso não haja imprevisto e essa pessoa reteve esse valor, ela está roubando. Ela está roubando seu irmão, ela está oprimindo seu irmão. E ela está roubando mesmo, porque furtar não usar de grave ameaça e violência. Agora isso aqui é roubo, por quê? Porque o indivíduo fica com medo de perder o emprego, que é o ganha-pão dele. Enquanto isso, muitas vezes o indivíduo está com dinheiro aplicado, rendendo juros, e a pessoa está ali sofrendo prejuízo, né? Tendo que atrasar uma conta, tendo o nome difamado. O Senhor está olhando tudo isso. Não oprima o jornaleiro. Meu querido irmão, tem a palavra. Se você combinou um valor, honre. Mas eu tomei prejuízo. Não importa, pensa na próxima. Você deu a sua palavra, honre a sua palavra. Nós vamos ver quando a gente chegar lá no livro de Provérbios. Deve ser daqui um bom tempo, né? Mas você vai ver que a palavra, ela vale mais que o ouro. Então, tenha palavra. Se você não tem palavra, você não parece com Deus, porque Deus vela em cumprir a sua palavra. Diz o texto aqui, não amaldiçoarás o surdo, nem tropeçarás diante do cego. O texto está dizendo não seja mal. Se você amaldiçoar o surdo, ele não vai ouvir. E se você pôr o tropeço pro cego, ele não vai ver, vai cair. Não seja maldoso, não seja perverso. É muito triste quando a gente encontra uma pessoa perversa. O que é uma pessoa perversa? É aquele que tem prazer na crueldade. Senhores pais, observem esse comportamento dos seus filhos desde pequeno. Se você vê que seu filho está tendo atitudes perversas e está sentindo prazer, não ache isso bonito, não. Não elogie, corrija de maneira exemplar, para que ele entenda, através da sua figura, que é a figura que representa a autoridade, representa a lei, representa Deus, que ele entenda que tem que haver limites. Não permita atos de perversidade. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre e nem o rico. Aqui está dizendo que a justiça não pode ser para os pobres e nem para os ricos. A justiça tem que ser para aquele a quem é de direito. A gente sabe que isso aqui no Brasil está muito distante, né, irmãos? Eu posso falar com propriedade porque sou advogado, então não existe isso. Não existe. Infelizmente, a gente sabe que a justiça tem sido distorcida. A justiça tem sido aplicada, o rigor da lei para uns e nem o rigor para outros. Infelizmente, é com tristeza. Mas aqui está dizendo que a vontade de Deus é que nem o pobre e nem o rico levem vantagem, mas que a justiça ela seja dada a quem é de direito. Que é justo ser dado a quem é de direito. Não andarás com o mexeriqueiro. O que é o mexeriqueiro? É aquele camarada que fica, aquela pessoa, né, aquele homem, aquela mulher, que fica vasculhando a vida dos outros para saber. Meu querido irmão, se você conhece gente assim, se relaciona com pessoas que falam das outras, que estão procurando saber detalhes da vida das outras, na hora que você levantar da mesa, você vai ser o prato principal. Lembrando aqui o meu irmão, o pastor Carlos Eduardo, me citou essa frase. Não esqueça. Quando você levanta da mesa, de uma mesa onde as pessoas estão falando mal das outras, você é o prato principal. Sai fora, se afasta, é a vontade de Deus. Não aborrecerás o teu irmão no íntimo. Está dizendo, não guarda rancor do seu irmão. Assim, eu também não guarda, isso é pecado, faz mal. Você deseja que o outro morra tomando veneno, isso vai gerar para você males, rancor, falta de perdão. Meu irmão, ninguém te deva nada, em nome de Jesus. Não aborrece teu irmão no íntimo, mas se ele errou, não deixa de corrigir, não. Repreenda o teu próximo. E você não vai levar sobre ti o teu pecado. Porque se você vê que ele está errando, você não falar, você está sendo cúmplice. Então chega para ele e fala, olha, isso é errado, tem que parar, não guarda raiva de você, mas não está certo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Aqui diz, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Aqui nós temos o versículo que é o resumo de toda a lei e os profetas. Então, eu amo a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Quem ama o próximo, meu irmão, não vai fazer nenhum mal para ele, vai procurar pelo menos não fazer. É essa a vontade de Deus. Aqui o Senhor diz, guardarás os estatutos e não permitirá, aí vem, que os teus animais ajuntem com espécie diversa. Por quê? A gente sabe que o cruzamento de um animal com o outro geralmente gera, eu não tenho certeza, mas eu vou chutar aqui se eu estiver errado, depois um biólogo aí do grupo me corrija, mas eu já ouvi falar que animais de espécies diferentes, quando cruzam, geram um animal estéril. E se é assim, qual que é a vantagem disso? Vamos lembrar que era um meio onde eles precisavam que os animais procriassem e fossem úteis, gerando mais animais. Então, fazer com que uma espécie cruzasse com a outra, que a gente sabe que é até possível que nasça um filhote, mas vai nascer estéril, sem poder reproduzir. Também as árvores, né, as sementes não podiam ser misturadas, nem as roupas misturadas. Isso era para mostrar essa separação do Senhor. Porque a criação do Senhor é perfeita, a gente não deve tentar modificar. Se alguém se deitar com uma mulher, diz o texto aqui, aí essa é uma parte a mais complicada que eu acho, porque aqui diz que se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava desposada com outro homem,
e não for resgatada, e nem lhe houver dado liberdade, então serão açoitados e não serão mortos, pois não foi libertado. Então tem um escravo aqui que está desposado, algumas versões trazem casado, outras versões trazem comprometida essa palavra. E um homem, por exemplo, pegou a sua escrava ali e a possuiu, no sentido sexual. Ele vai ser açoitado e ele vai oferecer um sacrifício ao Senhor e vai ser perdoado, porque a escrava, naquele contexto ali, lhe pertencia. Agora vamos lembrar que o texto aqui não está falando de uma situação de estupro. A gente sabe que o homem, a comunidade era patriarcal, provavelmente se um homem assim quisesse, a mulher não poderia resisti-lo, mas a gente percebe aqui que a lei do Senhor não aprova. A lei do Senhor diz claramente que isso é errado e que a pessoa deveria ser ali açoitada e apresentar um sacrifício pelo seu perdão. Perceba que o texto não fala nada da força, mas como algo consensual. Como uma mulher que permite essa relação, o homem faz errado porque ela está desposada e a mulher também cede. Os dois seriam punidos, mas ele não seria morto por se tratar de um escravo. Contextos, graças a Deus, já superados, não existe mais escravidão e a Bíblia recomenda claramente no Novo Testamento que aquele que era escravo tinha que fazer de tudo para ficar livre. E graças a Deus tudo isso caiu, baseado em principalmente em valores cristãos, como amor ao próximo e tratar as pessoas com igualdade. Diz o texto aí: o homem como oferta pela sua culpa trará, eu já li, né? E haverá aí o perdão. Versículo 23, quando entrares na terra, eles tinham que plantar toda a sorte de árvore. Eles ficariam proibidos de colher durante 3 anos. No 4º ano, todos os frutos seriam dados ao Senhor, como primícias desse pomar. E no 5º ano, eles poderiam comer. Olha que interessante. 3, novamente, representa o quê? Aqueles dias onde a obra do Senhor Jesus foi consumada. A morte e a ressurreição. Se o grão de trigo não morrer, Jesus diz, não produz fruto. Se morrer, produz muito fruto. Então, esses 3 anos representavam exatamente isso. É claro que aqui tinha uma questão que era o descanso da terra, para que a terra recuperasse força e produzisse mais, mas também era um simbolismo que o nosso Deus trabalha com perfeição na sua palavra. E no 4º ano seria a primícia, as primícias dos frutos seriam totalmente consagradas ao Senhor, e no 5º ano eles poderiam comer, e a promessa é que ele vai fazer aumentar a produção. A Bíblia nos diz no livro de Provérbios para nós consagrarmos ao Senhor os nossos bens e as primícias da nossa renda, e se encherão os nossos celeiros e transbordarão os nossos lagares. É um princípio que a Bíblia traz para nós, de que quando nós honramos o Senhor com primazia, o Senhor também nos faz ter abundância. Não tem a ver com riqueza, Deus não tem que fazer rico, mas pode ter certeza que o Senhor suprirá todas as suas necessidades. Não comereis coisa alguma com sangue, não agorareis, nem adivinhareis. Isso era próprio dos adivinhos, né? Aqui a gente vê um sinal de que comer coisas sufocadas no sangue era próprio dos feiticeiros. Vamos lembrar que a gente falou sobre isso, sobre comer coisas contaminadas pelo sangue, há poucos vídeos atrás. Era um costume dos pagãos. Então o Senhor quer deixar claro que isso não é um costume, até porque o sangue representa o preço que Cristo iria pagar na cruz. Esse preço foi pago a Deus, portanto o homem não tinha o direito de consumir o sangue. Não cortareis o cabelo redondo, nem danificareis a extremidade da barba. A barba longa era para prender os filactérios, para prender ali algumas questões religiosas. A barba grande era sinal de respeito. Agora, irmãos, eu vou falar a verdade, eu não entendo por que não cortar o cabelo redondo. Deve ser porque fica feio, né? Mas tinha essa ordem aqui. Eu acredito que era um costume das mulheres, então os homens não deviam imitar. Olha que interessante. Pelos mortos não ferireis a vossa carne e nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. Interessante também que há uma possibilidade desse corte de cabelo e das danificações da extremidade da barba estar ligada a algum grupo de feitiçaria. Sendo um costume também dos pagãos em fazer esse tipo de corte e esse dano à barba. Porque aqui, continuando falando dos agoureiros, dos adivinhos, que o Senhor, ele condena necromancia, qualquer coisa, viu? Você que é cristão aí e lê horóscopo, meu irmão, você está totalmente errado. Pode parar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perguntar qual que é o seu signo, você fala, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não tem signo não, meu irmão. Horóscopo é mentira. Necromancia é pecado. É pecado. Não mexa com isso. Não abra portas para que o diabo encontre brechas na sua vida. Não mexa com isso, não mexa com isso. Com feitiçarias, simpatias, etc. Não mexa com isso. A palavra de Deus condena claramente. Lá havia o costume de se ferir pelos mortos. Não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós por causa dos mortos. Para apelar para que os mortos viessem conversar. De jeito nenhum. Não agrada o Senhor, não pertence ao Senhor. Não contaminarás a tua filha fazendo a prostituir. Ou seja, não deve se vender a filha à prostituição em nenhuma situação. Porque se você fizer isso, você vai encher a terra de maldade. A gente percebe que o mundo chegou no limite quando a paternidade e a maternidade perderam. Há poucos dias eu li uma história que me deixou muito intrigado. Um casal, se eu não me engano, do Canadá, teve uma filha e resolveu dar essa filha para adoção porque descobriram que são alcoólicos, são viciados em trabalho. E a filha estava atrapalhando o tipo de vida deles, então eles queriam dar a filha para adoção, graças a Deus tinha uma avó ali que não permitiu. Então a maldade enche a terra à medida que a gente percebe que as pessoas já não guardam mais os valores paternos, maternos, e a gente tem visto isso acontecer demais. Há muitos casos de pessoas que vendem seus filhos para a prostituição. É muito triste isso. Novamente o Senhor diz, guardareis os meus sábados, reverencieis o meu santuário, eu sou o Senhor. O que o Senhor está dizendo é que quando as pessoas estiverem reunidas ali, o Senhor se faz presente. Presta atenção, meu querido irmão. A nossa devoção não é o templo, mas a nossa devoção é a presença do Senhor que se manifesta quando estamos reunidos. O Senhor se faz presente. E aí diz, olha, não vos voltareis aos necromantes, como eu já citei aqui, nem para adivinhos, não procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Pensem em mim, temam a mim. Não busquem. Eu preciso falar com a minha avó que morreu, com a minha mãe que morreu,
Isso é pecado, a Bíblia deixa claro, necromancia é pecado. Diz aqui o texto, olha, diante das canas, ou seja, diante dos cabelos brancos, se levantarás. Quantos são os jovens hoje que não respeitam os mais velhos? É muito bonito você chamar de senhor, de senhora, tratar como se fossem seus pais ou seus avós. Meu querido irmão, educação cabe em todo lugar. Se chegou ali um idoso, se levante, dê um lugar para ele, no ônibus, na igreja. Trate com carinho, amanhã será você o idoso. E você vai gostar, vai querer sim. E o texto diz aqui, honre a presença do ancião. Chegou uma pessoa mais velha, num lugar mais idosa. Às vezes ele não tem o estudo que você tem, não teve o acesso, mas se cala diante dele, sabe por quê? Porque ele tem sabedoria de vida, ele tem experiência de vida. Honre a presença do Senhor e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Então, meu querido irmão, tema a Deus. Quando a gente honra os mais velhos, respeita a experiência daqueles que já caminharam com o Senhor, nós estamos, de alguma maneira, também demonstrando que tememos o Senhor. Olha que linda essa lei. Um tempo que nós estamos tendo tanta imigração. Como é que a gente deve tratar o estrangeiro aqui? Diz, olha, o estrangeiro que está entre vocês, que peregrinam convosco, amem como vós mesmos. Ame-os como vós mesmos. Porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Como é que vocês gostariam de ter sido tratados lá? Ah, mas eu fui tratado bem. Mas não faça a diferença. Porque você é santo como o Senhor. Você foi chamado para ser separado e ser diferente. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui está dizendo para a gente tratar os estrangeiros com amor, como se fosse a nós mesmos, amá-los como se fosse a nós mesmos, acolhê-los. Nós temos tido a oportunidade de conviver com alguns irmãos venezuelanos, com algumas pessoas que vieram da Venezuela. Ame-as, abrace-as, trate como seu igual, não estabeleça fronteiras territoriais, mas trate como seu igual. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida, balanças justas, pesos justos, ervas justos, intereis. Eu sou o Senhor. Deus abomina balanças enganosas. O que está dizendo isso aqui? Meu querido irmão, você não pode ser injusto. Você não pode pegar uma conta que alguém te deve e colocar mais. Entenderam? Você também, como devedor, não pode dizer que está devendo a menos, ser esperto. Você não pode, meu irmão, ficar com o dinheiro que você acha dentro da carteira. Tem gente que acha que é isso, ainda criar a lei, achado não é roubado. Quem perdeu, aí eu vou mudar o ditado, achado não é roubado, quem inventou essa lei é o diabo. Porque se você achar, você tem a obrigação de devolver, não é seu, não é fruto do seu suor. Então é roubo, é furtar, né? Você está tirando algo de alguém, subtraindo algo de alguém. Ah, mas estou devolvendo os documentos. Sua obrigação. Como é que você gostaria de ser tratado? Né? A pessoa vai ficar muito agradecida. Pode ser que a pessoa te dê uma recompensa. Tem até previsão legal para isso. Agora, se ela não quiser, ela vai fazer o quê? E fique feliz pela sua consciência, né? Ah, achei um celular. Acho o dono. Não pode. Ah, a mulher da padaria roubou o troco. Deus me abençoou. Já vi gente dizendo isso. Para. Vai sair do bolso dela. Tá errado. Sejam justos, sejam honestos. Foi fechar a conta no restaurante, viu que deu a menos. Corrija. Assim como você tem o direito também de ver se saiu a mais. Mas sejam honestos, tenham palavra. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. E aqui diz, guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumprireis, eu sou o Senhor. Irmãos, quanta coisa, mas tudo isso aqui é para o nosso bem. Observe esses estatutos e você vai viver bem. Meu querido irmão, um grande beijo. Até amanhã. Desculpa o tamanho do vídeo. Não dava para falar de um e eu não consegui. Eu pensei em escolher alguns para falar, mas eu falei, como vou fazer esse critério? Então eu resolvi falar de todos. Se você achou que o vídeo ficou grande, quer ver novamente, aumente a velocidade aí e vai ficar menorzinho para você assistir. Um grande beijo e até mais. Fiquem com Deus.